E o tópico de hoje é como alcançar a higiene cibernética dentro das corporações. E para a gente começar aqui o webinar, vou falar um pouquinho sobre a Manage Engine, para quem ainda não conhece. A gente é uma divisão da Zoho Corporation e nós somos o braço que cuida da gestão de TI da Zoho. Então, nós temos mais de 120 soluções atualmente em nosso catálogo e a gente atende a TI de ponta a ponta. Então, hoje nós temos soluções de USM, UMS, FSO, que cuida aí da parte de observabilidade, operações de TI, Analytics, PAN, CIEM, MSP e Low Code. E hoje a gente vai focar um pouco mais aí nessa parte de CIEM, de cibersegurança e algumas outras soluções que podem ajudar um pouco nessa parte. Esse daqui é um pouco do nosso portfólio e, né, das soluções e como elas foram se desenvolvendo ao longo do tempo, para vocês darem uma olhadinha, conhecerem um pouco. E a Manage Engine, ela continua desenvolvendo as soluções continuamente, sempre colocando novos recursos conforme é necessário, e a gente não tem nenhum investimento também de fora. Então, no final dessa apresentação, a gente vai apresentar também um pouquinho algumas soluções que podem ajudar nesse tópico de hoje. E agora eu passo a palavra para a Alessandra para a gente começar aqui a falar sobre higiene cibernética e o que é isso, como que ela ajuda, né, nas organizações. Olá, pessoal, boa tarde. Mavi, quando você mudou aí, eu caí aqui, eu falei, opa, voltei. Bom, eu sou a Alessandra Martins, agradeço aí o convite da Manage Engine para falar sobre higiene cibernética. Eu sou consultora, trabalho com consultoria também, também dou aula, né? Participo de algumas comunidades, né? Sou voluntária na ONCE Latam, faço parte aí do grupo de trabalho de Privacy Legal, sou membro do DevSecOps Latam, sou membro da administração do FEMETI, faço parte do Cybersecurity Girls como mentora e também como líder da área de sponsorship, né, de parcerias e patrocínio da comunidade Cybersecurity Girls. E fui Top Woman to Follow Darius, fui Top Woman em Cybersecurity da ONCE, Top Influence em Cybersecurity Ibero-América. Participei já de algumas conferências Brasil inteiro desde 2019 praticamente, e a América Latina e Ibero-América com o ISACA em 2023, esse ano Colômbia aqui, ISACA em Bogotá. E, bom, a minha experiência é bem vasta, né? Eu vim da área de tecnologia, de TI, e como no começo segurança era TI, estava tudo junto, não tinha muita essa separação, a nossa segurança ali era o que? Era o backup, era o AD, era o servidor ali que você tinha que cuidar de DNS, DHCP, com o AD, com o servidor de backup, firewall, regras de firewall, muitas vezes em Linux, né? Então, aí depois você passa por toda essa especialização da segurança, da cibersegurança, que é um recorte da segurança. Então, vamos entrar aí no... Eu passei por tudo isso, tá, gente? É só para dizer para vocês que eu passei por toda essa transição. Então, vamos entrar no roteiro aqui, que é o que é higiene cibernética e o que não é importante, né? Porque as pessoas confundem algumas práticas. Por que ela é necessária, né? Como que ela funciona, alguns modelos, né, de funcionamento por camada, quem deve estar envolvido ou a quem ela se destina, quando praticar, né, as cadências e gatilhos, quanto medir, né, porque a gente sabe que não existe segurança 100%, mas a gente precisa garantir o máximo possível. E para você garantir ter uma boa cobertura de segurança, você precisa de indicadores, e indicadores
reais, né? Não é indicador de PPT que você inventa qualquer coisa, bota o gráfico aí, diz que está bonito. Então, não é assim. A gente precisa de métricas que realmente contem a história do processo do controle e do como a gente precisa investir nisso, né? Manter isso funcionando. E o wrap, né? Os próximos passos práticos, aí seriam mais dicas, né? Assim, possíveis caminhos para seguir. É basicamente isso. Vamos para o próximo, para a gente começar. A primeira coisa que eu quis destacar sobre higiene cibernética é que ela começou considerando 49. Isso aqui é o NIS 2, tá? E no DORA. Porque eu quis destacar, né? A questão aqui, o considerando 49 fala que as políticas de higiene cibernética fornecem base para a proteção de infraestruturas de redes e sistemas de informação da segurança de hardware, software, aplicações online, os dados empresariais ou dos utilizadores finais. Considerando 50, a sensibilização para a cibersegurança e ciberhigiene são essenciais para aumentar o nível de cibersegurança na União Europeia, tá, gente? Então, só para vocês entenderem de onde veio o nome higiene cibernética, ele veio de uma diretiva europeia, e aí eu gosto de dar esse contexto, porque senão o pessoal começa a dizer assim, higiene cibernética, é um negócio novo, né? Então, vamos comprar ferramenta? Então, vamos fazer curso de higiene cibernética? Amigo, higiene cibernética nada mais é que um conjunto de práticas que já existem. Só que as pessoas não praticam muito bem ela. Considerando 39, ele diz, né, entidades essenciais e importantes devem adotar uma ampla gama de práticas básicas de higiene cibernética, como Zero Trust, princípios de confiança zero, atualização de software, gestão de patch de vulnerabilidade, olha que bonito, configuração de dispositivo, gestão de BIOD e MDM. É isso. A gente já tem esses controles, a gente já tem, ou deveria ter, esses processos, só que o conjunto disso eles chamam de higiene cibernética, né? De você manter um conjunto mínimo aí de práticas. Pode passar. Beleza. Então, a higiene cibernética deve fazer parte de um programa geral, né, de segurança cibernética. Eu gosto de destacar aqui uma coisa, né? As pessoas têm confundido muitos conceitos hoje. E essa confusão de conceitos está trazendo práticas distorcidas. Está literalmente deixando o campo aberto para os incidentes. Por quê? Porque as pessoas não entendem na teoria o que significa, na prática elas distorcem a teoria e aplicam errado. Resultado? Problema. Incidente. Vazamento. Mídia lá estampando que dado vazou, que ransomware atacou, que isso, que aquilo, que roubaram 1,2 bilhões, que eu acho que é mais, mas tudo bem. Enfim, tudo isso começa com uma coisa muito simples. As práticas estão ruins, estão mal feitas, estão distorcidas porque as pessoas não entenderam a teoria. Ponto. Não adianta eu comprar uma ferramenta se eu não tenho um processo definido para colocar aquela ferramenta para me dar visibilidade do processo. Eu trabalho, né, como consultora e tenho trabalhado muito com auditoria de terceiros, né, DPRM, Brasil, Colômbia, México, Estados Unidos, enfim, vários países. E uma coisa que eu tenho visto em comum, um erro, nos Estados Unidos menos, mas acontece, tá? Na Europa e Estados Unidos acontece também, só que aqui na América Latina é pior, a gente gosta de mentir, a gente gosta de se enganar, a gente gosta de fazer papel para inglês ver. E aí o que acontece? Esse papel ele vai se sustentando até um ponto que acontece um incidente que não tem mais como botar embaixo do tapete. E aí as pessoas têm que olhar para o que está escrito no papel e descobrir assim, então, na prática não funciona assim. Mas vocês pediram para comprar uma ferramenta de não sei o que a gente comprou. Comprou. Mas você treinou o time?
Você configurou bem a ferramenta? Antes disso tudo, você desenhou o processo, você entendeu a necessidade de segurança da sua empresa para aquele processo, documentou o processo, escolheu uma ferramenta que se encaixa com o seu processo, porque também tem empresa que vai lá, né, escreve um plano, uma política, uma norma, enfim, e aí escolhe uma ferramenta e a ferramenta não cabe no processo que ele desenhou. E aí a ferramenta não mede, não controla aquilo que a empresa precisa. Fica faltando coisa. Aí a falsa sensação de segurança. Não, mas a gente está seguro. Tá mesmo? Então, a higiene cibernética é o básico bem feito todos os dias. Every single day. Todos os dias. Exemplos, né? Alguns exemplos aqui. Identidade, né? MFA com RBAC, SOD, revisão mensal de privilégios, revisão mensal, né, das contas com acessos privilegiados, revisão de permissões, não só de permissões, mas de padrão de comportamento, às vezes, para gerar alertas proativos e não reativos. Ah, já vazou. Já vazou, amigo. O alerta veio atrasado. Então, eu tenho um problema no meu processo. Se eu estou recebendo o alerta e já foi, o incidente já ocorreu, a ferramenta só serviu para dizer assim, então, você tem um problema. Mas por que você tem um problema? Porque você não definiu o processo, não treinou as pessoas adequadamente para colocar e avaliar as ferramentas que você precisava dentro desse processo para te dar controle sobre esse processo. E a partir desse controle, você tem indicadores de visibilidade desse processo. Então, isso é crucial quando a gente está falando de higiene cibernética. Não adianta eu fazer aqui, eu botei cofre de senha, eu botei DLP. Por exemplo, eu já peguei DLP que não está no CIEM. Eu falei, tá, e você faz o quê com o alerta do DLP? Não, a gente verifica se é um falso positivo, se é um falso negativo e tal. E aí, tem mais um detalhe sobre o DLP. Quando eu digo que o conceito é importante. Data Loss Prevention e Data Loss Protection. Existe diferença. O Prevention, ele vai te gerar alertas. O Protection, mais do que alerta, ele tem ações. Então, normalmente, as pessoas às vezes compram errado. Mas eu comprei um DLP. Tu comprou o P de Prevention, não o P de Protection. Então, ele te gera um alerta e diz assim, olha, o e-mail fulano de tal compartilhou dados pessoais. Você vai ser reativo, você vai lá tentar entender o que a pessoa compartilhou, por que ela compartilhou, ou pelo volume de dados, né, pelo tamanho, pela quantidade de arquivos, ou pelos tipos de dados contidos. Só que já foi. O Protection, ele vai te gerar um alerta e ele provavelmente vai cifrar alguns dados. Classificação da informação. Se eu tenho uma política e uma norma bem feita, eu vou implementar a norma num DLP. Eu vou botar a classificação. O que é dado pessoal? Tudo que a minha norma diz que é dado pessoal, eu boto lá no DLP. Tudo que a minha norma diz que é PCI e DSS, eu boto lá no DLP. E tenho ações diferentes para isso. Não é só gerar alerta. É bloquear o envio, às vezes, do compartilhamento. É cifrar essas informações, de tornar elas ilegíveis. Você vai compartilhar? Tá, mas essas informações aqui tá na regra. Então, ela não vai explícita, ela vai embaralhada, porque não é para ler. Por exemplo, ou aquele sobretaxado que dá no texto, né? Às vezes eles sobretaxam os dados, assim, passa aquela faixa preta assim em cima, ou branca em cima, assim, borra aqueles dados que estão na regra de DLP. Mas para isso, eu tenho que ter um processo de classificação da informação para aplicar isso corretamente numa ferramenta de DLP. E eu tenho que entender o que o Prevention faz e o Protection faz. E saber se a ferramenta faz os dois ou ela só faz um e qual que ela faz. Porque senão, a minha higiene cibernética vai falhar no básico. Classificação do dado e proteção do dado de acordo com a classificação. Aqui a gente teve um comentário do Hermes. O fator humano é fundamental para que as ferramentas se tornem úteis numa infra.
Então, é isso daí que você estava comentando, né? Primeiro a gente tem que entender o processo e capacitar a equipe, porque realmente você pode ter a melhor ferramenta do mercado, que não vai adiantar nada se a equipe não for bem capacitada. Não souber mexer na ferramenta, não souber configurar, eu tenho um cliente que tem ferramenta, que pagou um monte de feature da ferramenta e não usa. Porque não treinou a equipe para configurar a ferramenta e está lá, e está pagando. Eu já vi isso acontecer. Né? Então, aqui é só alguns exemplos, né? Quando a gente fala de higiene cibernética, é a rotina com evidência aplicada em camadas. Identidade, dispositivos, dados, a parte de cloud, de redes, de telemetria, de terceiros e de IA. E isso, claro, sempre proporcional ao risco, que é aquilo que eu falei, não existe segurança 100%. Então, eu tenho que fazer uma segurança orientada a riscos. Eu tenho que entender os riscos de cada operação e seus respectivos ativos e cobrir isso. Porque se a gente disser assim, a segurança 100%, ela custa muito caro. A gente tem que entender o que de fato representa aquele ativo para um processo de negócio, o que aquele processo de negócio representa para a empresa, para entender o investimento na proteção, nas salvaguardas, nas medidas técnicas e organizacionais, pessoas e processos, para poder proteger aquele ativo, né? E para poder praticar a higiene cibernética, porque aí eu vou ter vários, né? O que ela me mostra aqui? Eu tenho a questão de cofre de senhas, eu tenho segredo fora do contexto para IAM, né? Para a parte de IAM, não, perdão, de IA, de LLM, eu tenho uma parte de cloud de SaaS, eu tenho uma parte de dados, eu tenho uma parte de identidade, eu tenho uma parte de infraestrutura, tenho toda a parte de infraestrutura dentro, eu vou ter redes, eu vou ter uma série de coisas. Então, higiene cibernética, eu tenho um conjunto de práticas que cobre todo esse meu ecossistema cibernético, digital, que está transitando os meus ativos digitais de informação. Tá? Então, o básico bem feito, exige um pouco aí de conhecimento teórico para, na prática, fazer o melhor possível. Eu sempre digo o possível, porque às vezes a gente até tem boas intenções, mas a empresa não tem budget, a empresa não olha a segurança como estratégia, ela olha a segurança como um custo. Ou não, às vezes nem só a segurança, ela olha a área de tecnologia, a área de TI como um custo. Não, a área de TI custa caro, esse pessoal pede mais ferramenta cara, aí vem segurança, pede mais ferramenta cara. Não é assim que funciona. As empresas não entenderam a tecnologia, a segurança cibernética como uma estratégia, como um diferencial. E mais do que a segurança cibernética, a segurança da informação, porque lembra, a segurança cibernética é do espaço cibernético. É aquilo que está no digital. Hardware, software, redes, é isso aqui. Quando eu estou falando de segurança da informação, ela pega o pilar offline, vamos dizer assim. Porque a gente também tem problemas no offline que pode gerar vazamentos no online. Né? Então, a segurança da informação ela é maior do que a cyber, e eu gosto de reforçar isso, porque tem gente olhando para a cyber, para esse pedacinho da segurança e esquecendo do resto. Por exemplo, eu tenho lá o cofre de senha, mas o cara ainda tem um post-it na tela, ou embaixo do teclado. Essa é a segurança offline. Essa é a segurança da informação. Porque a cibernética não vai poder fazer nada com o post-it do cara. Então, o que não é, né? Não é um projeto único ou compra de ferramenta, não é certificação de produto isolada, né? Foco é a higiene organizacional do fornecedor, não é declaração de conformidade, eu pratico higiene cibernética, então eu estou conforme, dá aí uma declaração que eu estou conforme, não é isso. Não é treinamento genérico sem mudança de hábito, essa é uma outra coisa que eu tenho pego bastante, né, em cliente, em auditoria, o treinamento genérico de segurança, aquela história, a semana da segurança da informação, uma vez no ano, tá bom. Aí, né, na ISO, no NIST, CSF 2.0, tem um quesito lá, o PR AT1, AT2, lá de treinamento interno, né, de funcionários e de terceiros. E aí você vai ver, o terceiro não faz parte do treinamento. Mas ele é terceiro, tá, mas ele acessa o teu sistema,
ou ele é uma mão de obra terceirizada que está dentro da tua infraestrutura. Ele tem que ter os mesmos treinamentos que a tua equipe. Por mais que você segregue o perfil dele de acesso, mas ele tem acesso. Então, os treinamentos têm que se estender aos terceiros. E também o treinamento tem que ser condizente com o papel, tanto do funcionário como do terceiro. Porque não adianta eu falar lá, uma semana, o dia da conscientização, aí faz um monte de palestra. A semana da segurança, aí faz um monte de palestra, acabou. Só que a área, por exemplo, que cuida de incidentes, não tem um treinamento específico para a área de incidentes, para dizer assim, bora ver se o nosso plano tá beleza? Vamos testar aqui? Vamos fazer aqui, não só um tabletop, vamos fazer uma simulação real aqui do nosso plano, ver o que ele funciona, se o nosso RTO tá ok, se o nosso RPO tá ok, se a gente consegue realmente voltar o sistema nesse tempo que a gente colocou. Quando acontece um incidente, como diz uma amiga minha, barata voa. Quando a barata voa, todo mundo grita e é aquela confusão, e um quer matar e o outro acha que vai morrer, e é assim, é quando acontece um incidente. Porque simplesmente faço o treinamento genérico para a empresa inteira, acabou. As áreas que precisam de treinamentos específicos, elas também precisam de treinamento específico regulares. Vamos testar o plano. Agora vamos testar um incidente aqui com a ferramenta de AM, com cofre de senhas, com não sei o quê, com fornecedor de cloud que caiu, total, a gente tem que remanejar e tal. Não tem. Está no plano. Faz um relatório lá, assim, a gente testou, olha, tá ok. Por exemplo, eu já peguei cliente que mandaram a tabela de RTO e RPO dos sistemas e eu olhei assim e falei assim, alguém pode me explicar por que o RPO é maior que o RTO? Porque já começa a falta de coerência daí. E aí eu olhava e dizia, mas isso aqui tá certo? Eu falei, primeira coisa, alguém sabe que escreveu isso aqui, o que é o RPO? A cada quanto tempo vocês fazem backup? Tá um tempo. Eu falei, então tá errado o RPO. Então, veja, o conceito é importante. E eu tenho que treinar as pessoas. Mesmo quem já está ali na operação, mas o cara é um analista de SOC, de Blue Team, de Red, mas você precisa atualizar ele, porque as pessoas se acomodam na função. Ela já tô aqui há 3 anos, 2 anos, 5 anos, 1 ano e meio e tal. Não, você tem que dar uma dinamizada. Olha, tem ameaça nova, tem vulnerabilidade nova, tem ferramenta nova. Olha, a empresa vai atualizar a ferramenta, vai ter novas funcionalidades. Então, você precisa treinar essas pessoas. Então, não é fazer checklist anual. E nem esquecer os PMEs da cadeia. Ou seja, às vezes eu tenho um fornecedor que é pequena e microempresa, que é o caso da minha. E às vezes eu chego em cliente e o cara quer me aplicar uma regra de Big Four. Eu digo assim, meu amigo, eu entrego com uma qualidade melhor, com um preço melhor, mas eu não tenho o que eles têm. O meu risco e a minha superfície de ataque é diferente, é muito menor. É muito mais contido e proporcional ao tamanho da minha empresa, ao capital da minha empresa e a tudo isso, eu tenho essas medidas aqui. Então, também é saber olhar para isso, o tipo interno e externo de fornecedor. Então, não adianta. Processo está certificado, fornecedor está seguro, coisa que eu mais vejo. Todos os escândalos de incidente que vocês vão ver, as empresas, a maioria, quase 100%, era certificado ISO, PCI, SOC Type 2, SOC Type... e tem incidente. Sabe por quê? Porque faz o controle para inglês ver. Porque o controle vira pro forma. A ferramenta vira pro forma. Não, aperta aqui, dá ESC, agora F não sei o que, pronto. Era um erro da ferramenta, pode passar. Ninguém para analisar por que a ferramenta está apresentando aquele comportamento. É o piloto automático. Então, isso não é higiene cibernética. Por que ela é necessária, né? Questão de guia de risco, né? O que mais dói? Credencial e acesso. A gente tem visto um festival de credenciais vazando, de dados vazando, de API exposta como não deveria, método que a API não suporta, mas não foi desabilitado e o pessoal explorando para filtrar dado, para fazer injeção maliciosa, né?
cadeia de suprimento, em geral, esses ataques têm acontecido pela cadeia de suprimentos, por isso eu reforcei a questão do treinamento, tanto para funcionário como fornecedor, entender o fornecedor, o que ele está fornecendo para a empresa, o grau de risco dele, a superfície de ataque dele, porque hoje o que a gente está mais vendo é incidentes que vêm pelo um terceiro. Então, em geral, porque o terceiro é menor que a empresa, tem um budget mais limitado, pessoas, né, às vezes não tem funcionário suficiente, ou é terceirizado, enfim, está mal dimensionado, e ele não trata bem aqueles riscos, se transformam em vulnerabilidade, ou melhor, em ameaças exploráveis, as ameaças vêm, encontram a vulnerabilidade, exploram, porque as contramedidas não estão sendo suficientes para aquele risco, para aquele ativo, e um grande cai por causa de um pequeno, né? E em termos de inteligência artificial, principalmente porque o Brasil hoje, assim, muita gente quer surfar o hype, mas não sabe como funciona IA. Eu vejo um monte de empresa colocando IA para vender, IA para isso, IA para aquilo, IA para não sei o quê. Primeiro que temos muitas mentiras, não é IA, é RPA, e existe diferença entre RPA e IA. Robot Process Automation é uma coisa, IA é outra. E eu colocar isso sem saber, sem monitorar adequadamente como isso funciona, eu estou criando uma nova superfície de ataque. E que eu não vou ter gente para lidar com esses ataques. Porque eu não treinei, eu não capacitei, eu não tenho nem ferramenta e nem processo para isso. Mas eu botei a IA. A IA está dentro da empresa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. E a questão dos regulatórios, né? Na Europa, eu tenho o NIS2, o DORA. O DORA é especificamente para infraestruturas críticas, tá? Em especial financeiro. Mas infraestruturas críticas em geral. NIS2 também. NIS2 é infraestrutura crítica em geral. O DORA está mais voltado para instituições financeiras, mas outras infraestruturas críticas, como as governamentais, também entram no DORA. O CRA é o Cyber Resilience Act, aí ele é geral, para todo mundo. E aqui no Brasil, né, aqui eu digo aí no Brasil, porque eu não moro mais no Brasil, mas continuo com clientes no Brasil e fora, a gente tem basicamente LGPD, o Marco Civil da Internet, né? Mas o Marco Civil está ali mais por uma questão de conteúdo, de neutralidade da rede, da garantia da conexão e da neutralidade da rede, né? Com as devidas salvaguardas. Já a LGPD é a questão da proteção dos dados pessoais e sensíveis ou apenas pessoais, mas enfim, a proteção dos dados visando os direitos dos titulares, né? E aí foi a primeira vez que o Brasil viu a questão de obrigatoriedade de comunicação de incidente. Ou seja, a gente não tem nada parecido com o CRA e o DORA no Brasil. Para não dizer que não tem, o NIS2 e o DORA se assemelham à PNCIC, que é a Política Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas, e a própria Política e Estratégia Brasileira de Cibersegurança. Seria mais ou menos isso, tá, gente? Mais ou menos, não é igual. É só que o Brasil começou a dar um norte sobre como deve ser tratada a segurança da informação e a cibersegurança como estratégia de governo, como política pública, e aí como política pública vale tanto para o setor público como para o setor privado, para começar a equalizar as coisas. Igual a isso a gente não tem, mas a gente está começando a ter com essas iniciativas, né? Assim como a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que eu tenho minhas salvaguardas, as minhas críticas, porque infelizmente a gente gosta muito de papel para inglês ver, na prática a gente não faz, né? Mas existem, o Brasil começou reativamente a, ao menos, legislar. Tudo bem que a gente sabe que a lei no Brasil, ela depende para quem, né? De quem você é amigo, mas enfim, pelo menos a gente começou. Né? Pelo menos a gente começou algo. Ale, tem uma pergunta aqui. A escolha de fornecedores precisa seguir protocolos rígidos. As certificações ISO são suficientes? Nunca, never.
como eu acabei de falar, vocês vão pegar, se vocês pegarem a lista de empresas de incidentes desse ano, por exemplo, eu sou vice-presidente do IBRASPD, e a gente cataloga, né, a gente tem um grupo de trabalho só de catalogar incidentes, Brasil e mundo, né, e se você buscar todas essas empresas que estão nos incidentes, seja de data breach, data leak, de ransom, de malware, o que você vai achar? Entra no site da empresa e vê. Tá lá PCI, tá lá SOC, tá lá ISO. Gente, o que quando eu tô falando de papel para inglês ver, as pessoas transformaram o PCI DSS nisso. O cara faz para passar de ano, passou de ano o controle depois não funciona. Aí ele corre que nem uma barata tonta na próxima para recertificar. Só isso. Isso não adianta. Isso não é segurança, isso não é cyberhigiene. Isso é só a burocracia que nós herdamos da nossa colonização. Isso não é cyberhigiene. Primeira coisa que eu pego um cliente, quando eu vou auditar, as pessoas não sabem ler um certificado de ISO. Primeira coisa, ISO certifica processo, não produto. Primeira coisa que você tem que olhar no certificado é que escopo, ou seja, que processos da empresa estão certificados por aquele certificado ISO que ele está garantido, entre aspas, por uma declaração de aplicabilidade de controle. As pessoas não sabem ler isso. Eu sei disso porque quando eu peço a declaração de aplicabilidade de controle que sustenta o certificado, quando as pessoas me apresentam o certificado da empresa, tem gente que liga e lê. Eu juro para você que teve uma pessoa que virou assim, que documento é esse? Eu disse, mas o senhor participou da certificação ISO? Sim, eu estava à frente da certificação. Eu falei, nossa senhora, se esse homem estava à frente da certificação e ele não sabe o que é a declaração de aplicabilidade de controle, temos um problema. Temos um problema seríssimo. Então, as pessoas fazem as coisas assim, porque disseram que eu tenho que fazer isso para ISO, aí eu fiz. Não sei nem o que é, mas eu fiz. Eu entreguei um papel aqui para passar na ISO. Isso não é segurança. Isso não é cyberhigiene. Isso é a nossa herança cultural preguiçosa de fazer para inglês ver. E aí isso não é só do Brasil, tá, gente? Eu vejo isso América Latina, Estados Unidos e Europa eu vejo menos. Sabe por quê? Porque é lá da cadeia. Aqui se desse cadeia, talvez as pessoas elas se envolvessem mais. Lá da cadeia. Negligência nesse ponto da cadeia. Aqui a política não resolveu, o plano não resolveu. Tá bom, quem escreveu a política? Fulano, tá bom, demite o fulano, acabou, resolvemos o problema. Não. Ele acha que se ele demitir o fulano e outro ciclano, escrever uma norma, escrever um procedimento, a empresa está segura. A gente continua olhando pelo prisma errado. A gente só está repetindo um modelo falho, de que é prato cheio para o caos, para incidente. Então, por isso que a higiene é necessária, porque eu tenho guias regulatórios, porque eu tenho guias de risco e porque eu tenho a questão do próprio ROI, né, para a gente depois dizer assim, olha, menos incidentes evitáveis, ou seja, existem incidentes que eu poderia ter evitado se eu implementasse os processos devidamente, com diligência. E isso me pouparia retrabalho, hora extra, um monte de gente tendo que trabalhar extra final de semana, não sei o que, para pagar um incêndio de uma coisa que se eu tivesse feito bem feito, eu poderia ter evitado. Então, essa é uma questão bem importante, tá? ISO importa? Importa, porque eu começo a estabelecer processos padronizados na empresa. Só que se o processo só for padronizado no papel, porque o papel aceita tudo, na prática for outra coisa, não adianta. Sem higiene, o que acontece, né? Ferramenta sem processo, log sem dono, backup sem teste de restauração. Já aconteceu isso com gente que foi atacado por malware quando foi buscar o backup. O backup foi contaminado. A gente perdeu o backup. O backup não funcionou. Sempre acontece. Permissões para sempre, terceiros críticos sem telemetria e sem guardrails. Métricas de papel, mas nenhum gate antes de mudança relevante. O que o board ganha quando a gente implementa de verdade uma boa higiene cibernética, ou seja, um conjunto de práticas, não é só papel, práticas,
que funcionam: previsibilidade, cadência clara, risco mensurável, indicador simples, né? Accountability, né? Alguns KRI sugeridos para quem quer implementar higiene, né? MTDR e MTR, que é a detecção e a resposta, né? O tempo para eu detectar uma falha e o tempo para eu responder a uma falha. Patch latency, né? Por criticidade. Então, quanto tempo eu demoro para implementar patch de acordo com a minha política, de acordo com a criticidade desse patch. Restore success rate, né? Então, eu testo os meus backups, eu faço, não é testar, o pessoal vai lá, olha logo e diz assim, não, tá tudo certo com o backup. Não, amigo. Levanta ele num sandbox, levanta ele para ver se ele funciona. Vê o backup restaurado funcionando. Porque eu já trabalhei em incidente que restauraram um backup, não funcionou 30 minutos, desabou tudo. O backup tinha falha. Mas a pessoa pegou um log lá e disse, não, mas estava aqui, o backup estava dado com... Não é assim. Olha o log, tem uma periodicidade, uma vez por semana, pega amostras do backup, levanta o ambiente e restaura ele, vê se vai funcionar, vê se o ambiente vai ficar estável. Ah, beleza, funcionou, tranquilo, então esse backup aqui tá ok. Segue o processo, faz isso. Ah, dá trabalho, é por isso que o nome chama trabalho, amiga, é por isso que a gente tem trabalho, né? Dá trabalho mesmo. Se não der trabalho, o que a gente já está fazendo? Porcentagem de integrações com evidência de PEC válido, taxa de incidentes evitáveis, ou seja, causas básicas, compartilhamento de senha, uso de usuário genérico, essas coisas básicas, tem incidentes que são básicos, que você poderia evitar se você fizesse segurança de verdade. Como funciona, né? Então, basicamente, a gente trabalha aí com modelos, quando a gente fala de segurança em profundidade, de zero trust, de uma série de princípios de segurança, trabalhar as camadas, né? Camadas operacionais, o que, como, evidência, cadência e métrica. Então, o que? Identidade e acesso. Proteger, né? Aí você vai proteger o quê? Como que eu vou proteger a identidade e acesso? Pensando na camada Protect ali do NIST CSF 2.0. MFA, RBAC, SOD, PAN, né? Gestão de contas privilegiadas, recertificação mensal de privilégios, verificar se eu não tenho conta genérica, se eu não tenho compartilhamento de senha, as regras de sessão, de tentativas, de attempts, né? Quantas vezes eu vou bloquear, por quanto tempo eu vou bloquear, o processo de resgate de senha, tudo isso. Cofre, né? Onde que eu vou usar single sign-on? Porque às vezes tem gente que diz assim, não, bota single sign-on na empresa. Para uma empresa usar single sign-on, ela tem que ter uma parte de educação muito forte, porque o que já aconteceu muito? A empresa usa single sign-on dentro do sistema dela, ou seja, um e-mail interno da empresa e uma senha única para todos os sistemas. Beleza. Só que o cara da empresa vai e bota isso no site de e-commerce que já vazou. Ele faz esse cadastro numa newsletter XPTO na internet. Ele pega, entende? Então, eu preciso educar. Porque não adianta eu usar single sign-on e a credencial vazar, não pelo site da empresa, por fora. É só o que um atacante precisa. Uma lista de e-mail, opa, pesca uns corporativos aqui e vou atrás dessas credenciais. Onde é que elas entram? Ele não quer nem saber lá do site do e-commerce que vazou. Ou do site de dating, que o cara foi lá, tipo um Ashley Madison. Ele não quer nem saber disso. Isso aí vai ser a segunda parte da engenharia social. Ele quer saber que aquilo era um e-mail corporativo que pode ser single sign-on. Então, a gente tem que até na escolha de determinados processos, controles e ferramentas de segurança, a gente precisa saber orientar o usuário, né? Porque se a empresa adota um single sign-on, mas o cara usa o e-mail da empresa para um monte de site externo, eu boto em risco o single sign-on da empresa. Porque às vezes a empresa está usando single sign-on com SaaS, com software service, e aí eu entro. Eu digo, o atacante, né? A pessoa que está ali escaneando, esnifando, buscando. Opa, esse e-mail corporativo aqui entra no Canvas. Esse e-mail corporativo entra no HubSpot. Esse e-mail corporativo aqui é do Salesforce. Opa, e aí começa, gente. Então, até isso, identidade.
que eu vou evidência, né? A exposição, né? Questão de contas admin, contas órfãos, a questão de relatório de PAN, cadência, diário, tem que ter cadência para fazer os processos, né? Métrica, número de contas órfãs, número de admins, porcentagem de acesso privilegiado sem tickets, falhas do MFA. Por quê? Porque tem muita empresa que diz assim, não, a gente está seguro. Eu já passei por isso. A gente tem o MFA XPTO. Ele barra. Se o cara pegar via né, um site desse que vazou, um e-commerce da vida que vazou o e-mail corporativo e a senha, mas a gente tem o MFA. E adivinha, o MFA também tem vulnerabilidade. É só ir lá no CVE e CWE que você vai achar as vulnerabilidades e a galera explora. E derruba o MFA. E entra na conta corporativa. E aí começa a ter acesso a informações corporativas e começa a se movimentar lateralmente e escalar os privilégios. Então eu tenho que saber como fazer isso. Outra coisa, dispositivo endpoint, dados, aplicações. Então, quando você olha para aquelas camadas ali do nicho CSF, proteger, detectar, recuperar, responder, eu tenho processos que cobrem a identificação, a proteção, a detecção, a resposta e a recuperação. Não só processos no papel. Eu tenho ferramentas que se conversam para poder cobrir esse ciclo completo e dizer identidade e acesso, eu estou fazendo a gestão fim a fim. Então, é isso que são as camadas. Ela envolve processo, documento, pessoas, tecnologia. Aí eu percorro todo o ciclo de um processo de gestão de identidade e acesso, de um processo de proteção de dados. Não é só eu olhar e dizer assim, beleza, eu tenho um backup, eu tenho uma ferramenta de DLP, mas o DLP está mal configurado, ele não está indo para o CIEM, eu não tenho métrica clara dele. Às vezes, eu não tenho criptografia de disco e o cara usa notebook, ou ele usa um computador pessoal e eu não tenho uma ferramenta de BioD decente para fazer a gestão e separar, criar a bolha ali dentro do dispositivo dele pessoal com os dados corporativos, para quando ele sair o dado corporativo ser apagado e o pessoal dele fica lá para não se misturar, ou para se caso roubarem aquele dispositivo dele, você conseguir apagar pelo menos o corporativo. Tudo isso são várias etapas que estão mencionadas, seja no NIST, seja na ISO, que cobrem um ciclo de vida completo, quando eu estou falando de dados, quando eu estou falando de identidade, quando eu estou falando de aplicação, quando eu estou falando de rede. As pessoas olham para uma ferramenta, um processo, um controle e dizem assim, estou seguro, implementei. Não é isso. Quando a gente fala de camadas, é porque a gente tem que olhar do início ao fim. Até, por exemplo, quando a gente está falando aqui da parte de ativos, né? Até a parte de sistemas, o decomissionamento, seja do software ou seja do hardware. Eu já peguei um monte de empresa que não faz wipe. Mas para quê? A gente vai doar. Eu falei, pior, moço, pelo amor de Deus, não dou esse dispositivo sem fazer um wipe, não, pelo amor de Deus. Então, às vezes acontece. Então, por isso, essa visão, né, de trabalhar em camadas, em sequência, é importante. Por isso a raça é importante. Porque, às vezes, a empresa não é uma área que cuida de todas as etapas do processo. Ela cuida de algumas ferramentas, ou seja, de alguns controles que fazem parte de algumas etapas do processo. Ela não foi até o final do ciclo de vida daquele processo e ela pensa que está segura. Outros exemplos aqui, né? A parte de telemetria, de detecção e resposta, a parte de terceiro, integração, que aí entra a camada de identificar, proteger e detectar, a parte de IAM, né? Quando eu vou integrar com soluções de inteligência artificial, de large language models, que eu vou pegar um large language models e colocar também dentro da empresa para poder desenvolver, entre aspas, a minha IA. E por que eu digo desenvolver, entre aspas? Porque se o large language model não é seu, o que você vai trabalhar você vai co-criar, mas a criação original não é sua. O Large Language Model já veio. Ou seja, ele pode vir já com problemas para você. Ele já pode ser o seu Kinder Ovo. Ponto. Você tem que conhecer bem ele,
para trabalhar e colocar as devidas camadas de segurança para que ele se comporte dentro da sua empresa como você quer, de uma maneira segura, que proteja dados, que você tenha telemetria, que a integração com o terceiro esteja protegida, que você tenha a segregação dos acessos, que você tenha zero trust de verdade, que o cara não faça um prompt injection e extraia as informações que ele não deveria. Ale, a gente tem uma pergunta aqui antes de seguir, do Tarcísio. Imaginando uma companhia que está no início do seu processo formal de segurança, qual seria a sua indicação de prioridade para a implementação? Primeira coisa depende do que é a companhia. Por quê? Porque se, por exemplo, eu estou falando de uma empresa de varejo, ela não tem um regulador específico, ela só tem regulador geral. O que é regulador geral? Por exemplo, ela tem a LGPD, ela tem o Código de Defesa do Consumidor, ela tem leis gerais do país. Ela não tem um regulador, por exemplo, como é o que eu estou acostumada, eu trabalho muito com... trabalho com vários tipos de clientes, né? Mas nos últimos 5 anos, a minha especialização, digamos assim, eu tenho trabalhado focado em financeiro, em vários tipos de instituições financeiras, de fintech a banco, a seguradora, e a área de saúde. Então, por exemplo, o setor financeiro, ele é regulado, porque eu tenho um Bacen, CVM Bacen, CVM e tem mais uma. É a Câmara de Valores Imobiliários, o Bacen, tem mais um que eu agora não me recordo. E, por exemplo, seguros, eu tenho a SUSEP. Então, além das leis geral, lei trabalhista, lei isso, lei aquilo, que eu tenho que cumprir, eu tenho especificações do meu regulador. Por que que isso importa? Porque, por exemplo, escolher uma ISO, escolher um modelo SOC Type 2 ou SOC Type 3, que também se compara ali com a ISO, quando eu escolho controles, ele já me ajuda a mostrar conformidade a determinados reguladores. Por quê? Vou te dar um exemplo. A LGPD foi uma coisa que eu venho falando desde 2018 para 2019. Os advogados disseram que era com ele, fizeram um monte de porcaria. Tá aí a gente está vendo o resultado. Primeiro, eles não aprendem gestão de risco na faculdade. Segundo, eles não aprendem projetos e não aprendem o que é tecnologia. Eu tenho uma especialização em direito digital, que eu fui fazer porque eu vi um monte de advogado terminando a especialização, saindo de lá dizendo que era especialista em segurança. Eu falei, velho, se em 18 meses o cara sai de lá especialista em segurança, eu trabalho há 20 anos na área e não me considero, eu tenho que fazer essa especialização porque ela é um milagre. Ela é um milagre. Eu fui lá e fiz. E é um banho de loja. É um banho de loja para quem nunca trabalhou com tecnologia, para quem não entende de tecnologia. Isso não é o suficiente para você fazer uma gestão de segurança da informação, uma governança de segurança que vai te levar a uma governança de privacidade. Então, a grande questão é entender qual é o contexto da empresa para entender assim, eu respondo a regulador geral ou eu respondo a regulador geral específico. Por quê? Porque aí eu vou escolher um framework que me ajude a me dar um baseline, uma linha base mínima de controles para eu seguir, para que eu possa demonstrar para o regulador que eu adoto lá, segundo o artigo 46, medidas técnicas e organizacionais para proteger os dados. Segundo o artigo 49, eu tenho lá um processo de gestão de incidentes, eu tenho um processo de proteção dos sistemas que tratam dados pessoais. Então, você entende? É fazer um depara. Se eu tenho só o regulador geral, eu não tenho específico, em geral, uma ISO me satisfaz. Né? Por quê? Porque a ISO te diz o que você tem que fazer, mas não como. O niche, que normalmente eu faço, eu trabalho com os dois, porque a ISO te diz o que, ela te dá mais o conceito, a teoria e tal, a implementação é com você, né, com a empresa, e o niche, ele já é o contrário, ele te diz mais ou menos o como. Ele diz assim, olha, você tem que ter um controle de proteção de dados em trânsito. Como? DLP, como VPN para acesso remoto, como aplicação de certificado TLS, SSL para tráfego de dados em trânsito. É o que ele te dá. Ele dá lá os exemplos. Como você vai implementar a proteção de dados em trânsito? É com você, mas ele já te disse que você tem que ter aquele controle de uma maneira mais técnica. A ISO te dá a maneira mais conceitual, por isso eu junto as duas coisas. Porque aí da ISO eu tiro o conceito para explicar para a pessoa por que eu preciso fazer
aquele controle, por que a gente tem que, para acesso remoto, tem que ter VPN, tem que ter IPsec, tem que ter MFA na VPN, etc, etc. E no niche eu pego a descrição, o controle técnico é isso aqui, ele diz uma forma de eu implementar e gerir certificado digital para atribuir HTTPS, para ele poder o HTTPS ser válido, eu ter um TLS numa versão válida, né, numa versão até pós-quantum, que é o 1.3, que as pessoas esquecem disso, e fazer esse upgrade, manter um TLS, um SSL ativo para tudo que é aplicação exposta da empresa. Cruzo. Então, depende do que a empresa, de quem está regulando ela, eu escolho um framework desse e começo a adotar o mínimo, o básico ali de controles para começar a cobrir. Começa sempre com uma política de segurança, óbvio, que ela é o guarda-chuva, né, a política mãe, e dela eu vou desdobrando. Não, eu tenho uma política de identidade de acesso, eu tenho uma política de proteção de dados, e aí eu vou ter desdobrar ela em normas, em procedimentos, e aí, claro, ferramentas para isso, para mostrar que isso funciona. Eu vou ter outra coisa aqui para gestão de incidentes, para continuidade de negócio, incluindo cenários de incidentes de cibersegurança. Então, você começa a entender o contexto, e aí você elege um framework que te ajude. Syscontrols é outro também, às vezes tem cliente que eu uso o Syscontrols com ISO, porque ele te dá mais técnica, mais coisas práticas, né? Mas ele não te dá tanto o conceito. Então, às vezes eu balanceio Syscontrols com ISO, niche com ISO, e aí você consegue olhar para o requisito do regulador, SOX, RIPA, LGPD, GDPR, DORA, e dizer, olha, isso aqui, que ele está falando de resiliência, eu tenho. Eu tenho um BIA, eu tenho um BCP, eu tenho um DRP, está testado, tem relatório, a gente pratica isso aqui de verdade, a gente testa se funciona, a gente aprende com o resultado do teste, melhora o processo, a gente tem ferramenta para gerir isso, acompanha isso com o indicador, tem indicador de verdade do processo, a gente aprende com o resultado do indicador e melhora o processo, né? Então, é isso, tá? Eu começaria por isso, entender qual é o contexto da empresa, o regulador, e escolher um framework, porque ali dentro do framework eu tenho um conjunto mínimo de controles para começar. Quem deve estar envolvido? Papéis essenciais, né? É top-down. Que a primeira coisa que a ISO vai te dizer é o seguinte: garantir o envolvimento, o patrocínio da política de segurança. Ou seja, eu sou o gestor de segurança, eu sou o CISO e tal, mas não adianta nada eu ser o CISO, escrever a política, se o board, o resto dos diretores, da presidência da empresa, diz assim, tá bom, faz esse papel aí, a gente assina, mas ninguém cumpre. Ninguém faz o enforcement daquilo, a aplicação daquilo. Sabe como é que a gente sabe quando a política de segurança é para inglês ver? Quando a gente olha o requisito, aquele tópico da ISO, que agora na 27001, versão 2022, ele dividiu em 4 domínios, né? Pessoas, medidas organizacionais, tecnologias e segurança física. Quando você vai no tópico pessoas, que era aquele da 2013 lá, que era segurança em RH, quando você vê que no onboard do cara, ele não teve treinamento de segurança, ele não assinou o comprometimento com as políticas de segurança, não tem sanção prevista administrativa para a violação das políticas de segurança, você já sabe que o quesito segurança em RH, e aí você vê a falta do comprometimento top-down da empresa. Nessa hora, você de cara já sabe, isso aqui é para inglês ver. Você já sabe. Então, o board, comitê, CISO, CEO, CTO, DPO, CDO, procurement, até a parte de procurement. Eu já desenhei processos para procurement, para justamente a gente entender que é uma avaliação multidisciplinar, porque às vezes o procurement está olhando o quê? Preço, fornecedor, né, que está fornecendo aquilo que a área de negócio quer, e o preço. Mas ele não olhou para a segurança. Então, a gente começa por uma conscientização de procurement, a gente começa a mudar o processo de procurement, né, de inserir pontos de qualidade, de segurança ali, além só da questão financeira, fiscal ou trabalhista. A gente começa a inserir a segurança ali. Então, por isso que envolve owners de produto e negócio, provedores críticos, todos esses papéis são essenciais. E aí, é por isso que ter uma RACE,
né, dizendo assim, olha, qual é o papel do board aqui quando a gente está falando de segurança, de cibersegurança? Olha, ele tem que, não é só patrocinar, tem que estar no discurso, tem que estar no DNA da empresa, tem que ser cultura da empresa. Olha, qual é o papel do CISO? Qual é o papel do CTO, do CIO? Às vezes tem CTO e CIO, às vezes o CIO é o CTO, às vezes o CIO é o CISO também, enfim. Mas tem que estar isso bem definido, porque cada um, dentro da sua alçada, tem que exercer as suas responsabilidades ali. Porque senão falha a segurança. Isso é segurança, segregate of duties, segurança em camada. Não é só eu botar camada de segurança com ferramenta. Eu tenho que ter cargos e cruzar essas responsabilidades para eu também colocar a segurança em camada em pessoas e processos, não só na tecnologia. Não adianta eu comprar um Firewall de FW, botar lá Layer 7, Layer 3, Layer 4, Layer não sei o quê, e dentro da empresa não tem layer que corresponda a isso, que olhe para isso, tá? Então, a RACE, ela é importante para poder entender os papéis e as responsabilidades diante do papel, e cada um exercer. Aqui é só um exemplo, tá, gente? E mais uma dica de ouro sobre RACE, que eu também já vi em empresa. R é o responsible, né? É quem executa. O A é o accountable, é quem presta conta disso. O consulted, consultado, e o informed. Tem coisas, às vezes eu pego um RACE de empresa que o cara tá lá, RAC. Digo, segregate of duties, amigo. Já temos um problema aqui no SOD. Porque se o cara tá com R, o A e o C, meu filho, ele é o juiz, ele é o gandula, ele é o atacante, ele é o goleiro, temos um problema. Regra de ouro da RACE, no máximo 2 letras. Mais do que isso, eu tenho acumulação de papéis e responsabilidades, eu tenho falta de segregate of duty e provavelmente eu vou ter conflito de interesse. Quando eu acumulo, eu tenho um conflito de interesse. Aqui, né, a questão de estabelecer fóruns, né, a questão de cadência com governança viva. Então, não é só eu ter a RACE, não é só eu ter um organograma, mas é eu ter conselhos, estruturas internas que se reúnam e debatam sobre isso, sobre as dores, sobre os riscos, né, os desafios que cada área e cada representante de área ali tem, as competências mínimas por papel, isso aqui é um princípio de compliance que as empresas têm se esquecido, né? Eu vejo uns bibelôs em determinadas empresas, né? Um bibelô assim cenográfico, porque se você fizer determinadas perguntas, eles morreram, dá bug, para. Ele diz, não, isso não é comigo. E aí você entra na questão da competência mínima por papel. Princípio de compliance, e compliance não é direito, tá, gente? Compliance é conformidade. A conformidade, ela é ampla e agnóstica, ela independe do direito. Conformidade. O princípio de conformidade diz que eu tenho que ter a pessoa certa no lugar certo. Ou seja, ela tem que ser capacitada para aquela posição que ela está. Porque se uma empresa coloca alguém que não está capacitado em uma posição, ela está sendo negligente ou omissa, ela está assumindo risco. Ela botou alguém que não tem as habilidades técnicas específicas. E aí não é só soft skill. Não adianta o cara ser um bom showman, falador, blá, 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 o showman que bota lá no PPT e na hora da prática a equipe fica lá se matando porque não tem direcionamento. Isso tem que ter muito cuidado. A pessoa que está lá, ela tem que saber o que ela está fazendo. Não é só saber no PPT. Não é só saber, peraí, rapidinho, deixa eu só consultar aqui um Reels, um TikTok aqui que eu vi, que o cara falou esse negócio aí, e eu vou já responder para você. Não dá para ser assim, gente. A pessoa tem que estar capacitada, ter experiência. Também não adianta só... Eu conheço, né, CISP, que eu já tive que consertar muita coisa de segurança. Eu tenho o curso de CISP, mas eu não fiz a certificação porque eu me indignei com o valor. Vou ainda fazer, porque eu vou ser obrigada a fazer por algumas coisas, projetos da empresa que eu estou fazendo. Mas tem gente que só tem um certificado. Estudou para passar. Assim como ele faz a certificação da empresa só para passar. Aí na próxima recertificação ele corre atrás de novo de consertar.
Tem gente que estuda para passar. E tem um selinho ali, o padrinho na parede. Mas de verdade, não sabe fazer aquilo que está lá. Ou, também conheço gente que, assim, o CISP tem lá os seus 10, eram 20 domínios, caiu para 18 agora, não lembro se está 18, 10, acho que são 18 domínios agora. Então, às vezes, o cara é muito especialista em alguns domínios, porque são muitos. Ele é especialista, sei lá, em criptografia, na parte de segurança de rede, na parte de desenvolvimento de software. Mas existem outros domínios que ele não domina com a mesma profundidade. Então, o que ele faz? Inteligência, velho. Contrata quem sabe fazer. Esses domínios que eu tenho profundidade, eu domino e eu exerço, esses aqui eu contrato quem vai me ajudar a fazer isso bem feito, a cobrir isso aqui bem feito. Só que tem gente que o ego não deixa fazer isso, né? E aí quem padece é a empresa. Seja porque o cara é incompetente não quer dizer que é incompetente, seja porque ele acha que ele é o super-homem e vai dar conta de tudo, e aí acontecem os incidentes. E aí vem a questão da decisão de escalonamento, né? Aceitação de risco pelo owner de negócio, mais o CISO, né? Casos altos vão ao board, incidente grave, CISO lidera, jurídico informado, kill switch para integração IA, suspensão controlada, plano de 30 dias, reteste para terceiro não conforme. Então, eu tenho algumas decisões aí que eu tenho que ter o papel, a responsabilidade, o treinamento, a competência dessas pessoas, eu tenho que ter fóruns para que isso haja essa troca de informação e eu tenho que ter alguns triggers, alguns gatilhos para escalonar para esses fóruns ou para ter fóruns extras, enfim, mas para que essa operação funcione, não seja só papel. Quando praticar, né? Aí depende do que você está falando do controle. Ele pode ser contínuo, ele pode ser diário, ele pode ser semanal, ele pode ser mensal, ele pode ser trimestral, ele pode ser anual. Depende do que você está falando. Normalmente, política é um que as pessoas só revêem anualmente. Mas, por exemplo, quando eu estou falando de DLP, de log, de identidade, de acesso, é algo que é para ser, no mínimo, claro, contínuo, mas com alguns triggers ou semanais, ou diários, ou no mínimo semanal ou quinzenal. Né? Quando eu estou falando de análise de behavior, de comportamento, revisão de acesso, beleza, eu posso até fazer uma vez por mês ou por trimestre, depende da aplicação que eu estou falando, do risco dessa aplicação, se eu tenho um regulador que me diz outra coisa diferente disso. Por isso a questão do regulador é importante, porque às vezes tem regulador que ele diz, olha, você tem que fazer a cada 180 dias. A empresa vai lá e bota o processo dela para ser revisado 2 vezes por ano. Acabou. Porque o regulador diz. Mas tem empresa que diz, tá, o regulador me diz no mínimo a cada 180 dias. Só que eu entendo o meu risco de negócio que eu vou fazer a cada 3 meses. Beleza. Ele está cumprindo o que o regulador quer. O regulador disse no mínimo 180, ele faz a cada 90. Ou seja, em vez dele fazer 2 vezes por ano, ele faz 4. E ele tem evidência disso. Cumpriu o requisito do regulador. Tem o processo, revisa o processo, tem evidência da revisão do processo. É isso que o regulador quer. Aí aqui tem alguns exemplos, né, sobre a questão de baseline recomendado em relação a monitorar e reagir, né, o contínuo, o que seria 24/7, o que é o ideal é que seja diário, o que o ideal é que seja semanal, a parte de correção e limpeza, aquela questão de varredura do que está exposto na internet, vulnerabilidades, a parte mensal, né, de qualidade e recuperação, por exemplo, revisão de acessos privilegiados, teste de restauração de backup. Então, eu levanto uma amostra e faço por mês. Né? A questão de relatórios de LLMs e de IA, pacote de evidências, enfim, trimestral, a questão de tabletops, ou trimestral ou semestral, né? Depende da empresa, enfim. Por quê? Porque os cenários mudam, as vulnerabilidades mudam, as ameaças mudam, a tecnologia muda. E aí o cara deixa um plano uma vez por ano, às vezes o plano não vai funcionar. Né? Então, a gente precisa exercitar mais isso. O anual, né? Piso mínimo, não é teto, por evento, né? A questão de BCP, o Disaster Recovery, o Business Continuity Plan, atualização de mapa de riscos, por evento também é uma outra forma de atualizar documentos. Então, por exemplo, quando eu escrevo políticas, normalmente eu coloco lá, a política vai ser revisada uma vez por ano, ou quando houver mudanças regulatórias que afetem aquela empresa, ou
quando houver um evento que mostre que, de repente, aquilo que está escrito não funcionou na prática quando aquele evento ocorreu. Então, você pega uma lição aprendida, faz a análise de causa raiz, corrige, pega a lição aprendida e diz, opa, nosso processo falhou aqui, aqui, aqui. Então, a gente tem que reescrever isso. E atualizar a documentação e atualizar o controle, a implementação do controle e treinar todo mundo para que funcione, tá? Aí, às vezes, o evento pode ser incidente, pode ser mudança de fornecedor, pode ser vulnerabilidade crítica exposta à internet ou já explorada. Aí ele dá uma série de exemplos de vulnerabilidade, pode ser restauração de backup que falhou no mês, indicador por cadência também. Né? Aí aqui tem alguns indicadores das cadências, né? O contínuo, semanal, mensal, trimestral por evento. Isso aqui ajuda vocês a saber quando a cadência não está legal. Você tem um indicador que você está executando o processo na cadência. Por ano, por trimestre. Opa, o indicador está me dizendo que essa cadência não está boa para esse processo. Tenho que mudar a cadência do processo. Ou não, o processo já evoluiu, já está maduro, eu posso aumentar a cadência para revisão, para ajuste, porque eu tenho um indicador aqui que está me dizendo que o processo, né, a gente alcançou um nível de maturidade legal do processo, dos controles que estão ligados a esse processo. Quanto, né? A questão de métricas, eu citei algumas métricas, né? Tempo para detectar uma falha, tempo para responder, atraso de correção, sucesso de restauração, higiene de acesso, terceiros sob evidência, principalmente entender quem são os teus terceiros críticos, por que ele é crítico, né? O que ele fornece que é crítico para as operações de negócio, e aí, a partir disso, fazer essa gestão de riscos e de segurança desse terceiro, o acompanhamento desses riscos ligado à segurança sobre esse terceiro, a questão dos incidentes evitáveis, ou dos incidentes, vamos dizer assim, mitigáveis, que ele podia ser desse tamanho, mas ele ficou desse tamanho porque a gente adotou uma série de controles, e quando ele chegou ali no final, o efeito dele foi muito pequeno, a gente conseguiu rapidamente contornar. Beleza. Isso tudo são indicadores de processo que você pode medir à medida que você vai adotando esse conjunto de práticas de higiene cibernética. Né? Evidência mínima, né? Print, exporte de sistema, a parte de assegura, quando aplicável, né? Porcentagem de chamada e saída revisada, falha por injeção de filtração, log de provedor, aí é conforme as falhas. Então, aqui são algumas métricas que isso pode levar a um ROI, dizer assim, olha, a gente evitou tantos por cento de incidente, a gente corrigiu tantas vulnerabilidades que, olha, devido ao histórico de incidentes, poderiam ter causado tantos incidentes e a gente evitou, porque a gente mudou o processo de gestão de vulnerabilidades, por exemplo. É uma forma de mostrar o retorno do investimento feito para melhorar um processo de gestão de vulnerabilidade, ou de gestão de incidentes, ou de Blue Team, enfim. Aqui é um exemplo para o pessoal justamente de gestão, né? Como mostrar em um slide o ROI anual, né, perdas evitadas, custos evitados, produtividade, um exemplo didático. Se você reduz 2 incidentes evitáveis ao ano, o custo médio de um incidente é de 300 mil, ou seja, você poupou a empresa, salvou 600 mil. Se a higiene custou 200 mil, apenas esse item já entrega um ROI bruto de 3:1. Ou seja, com 1/3 de investimento, eu tripliquei o retorno. Eu investi 200 mil e eu poupei 600. Que é o que eu estava explicando, de mudar um processo, de treinar melhor as pessoas, de dar ferramentas, a ferramenta está adequada ao processo, bem configurada, o treinamento, tudo isso. Eu consegui evitar que me custaria 600 mil. De 600, eu gastei 200. Então, de fato, eu economizei 400 para a empresa. Ou seja, eu cobri o que eu investi e ainda trouxe retorno. Metas por maturidade. Então, para começar, né, negociar com o board a questão de start, de 90 dias, o que você vai começar de métricas, de melhoria, de liderar a parte de estar gerenciado, né? Qualidade e integridade, evitar jogar para a plateia, né, definir o escopo, o que conta, o que não conta, fonte única por métrica, não mascarar dados, fechar o ciclo, né, cada piora de métrica, viração com data e dono, e auditar as métricas.
que é aquilo que eu falei, eu já vi muito CISO, muito diretor, com perdão da expressão, bundão, que só bota gráfico, de onde ele tirou o dado? Não sei, vozes da minha cabeça. Eu vi o pessoal na produção, eu achei que o dado era esse, eu botei o gráfico, levei para a diretoria, apresentei, disse que isso aqui é o que a área de segurança está fazendo e que a gente conseguiu fazer. Por exemplo, eu já tive auditoria que o pessoal falsificava a quantidade de ticket atendido no SL, dentro do SLA, fora do SLA, vulnerabilidade dentro do SLA, fora do SLA, isso aí eu já vi o povo falsificar assim a botão. E passa no PCI, e passa na certificação ISO. E o board acha que está feliz, até acontecer um incidente que vai parar na mídia, e aí chama todo mundo e diz assim, mas aquele PPT que vocês apresentaram aqui, que disseram que as vulnerabilidades estavam tudo certo, para onde foi? E aí é quando o storytelling todo vai por água abaixo. Então, ter métricas que funcionem é importante. Aqui alguns entregáveis para fechar a conta, scorecard mensal, relatório trimestral, mapa de investimento, né? Precisamos de 8 métricas que mudam o resultado, detectar mais cedo, responder mais rápido, corrigir o que é crítico, restaurar de verdade, limpar acesso, exigir evidências de terceiros, reduzir incidentes básicos e manter IAR com guardrails. Aqui são 8 pontos que são cruciais para você negociar com o board em termos de segurança de ROI, de indicadores aí, manter isso sob controle, mostrar como você está mantendo isso sob controle, não só com o indicador, mas mostrando medidas. Olha, bullets aqui, a gente está fazendo isso aqui está dando para a gente essa métrica. Isso é importante, né? Perdas evitadas, custos evitados. Pequenos passos, né? Comece pequeno, medível e comprova. Higiene é rotina, cadência, evidência ancorada em gates de mudança, né? Então, foco, tirar dos caminhos riscos óbvios. Ações, MFA em todo acesso crítico, backup verificado, painel de métrica, né, MTDR e MTR, patch latents, restore rate, a taxa de restauração, acesso, higienes de acesso, né, a evidência, alvos iniciais. Então, o que você vai fazer nos primeiros 30 dias? Estabilizar superfícies e acessos. Um plano para começar para o colega que perguntou aí, né? Começa com básico. Entende o contexto regulador, peguei um baseline aqui de controles mínimos, vou começar métricas para ele, para implementar esses controles, para começar a alta gestão comprar a ideia da segurança, entender a segurança como estratégia e ser não só patrocinador, sponsor de financeiro, mas sponsor da cultura, sponsor de aplicação, de enforcement da segurança mesmo, né? 60 dias, instrumentar e treinar, né? Foco, tornar repetível e visível, ação, RACE por rotina, né? Principalmente a parte do tabletop, casos de uso de SOC priorizado, CSPM e SSSPM, com políticas mínimas, SAST, DASH, SCA, DLP, enfim, começar a colocar roadmaps desses processos, começar a implementar eles, desenha mesmo, gente, desenha, entende ali o fluxo, entendi, agora eu vou documentar, tenho ferramenta, vou ajustar a ferramenta para isso. Não, a minha ferramenta não me atende, aí sim, eu já tenho o processo, já sei o que eu quero controlar, como que eu quero controlar, aí eu vou buscar uma ferramenta. E aí eu vou continuar treinando as pessoas para elas entenderem, para configurar a ferramenta da forma como está escrito, da forma como a empresa quer medir, da forma como a empresa quer controlar o processo. E ter evidência, né? Então, aqui são planos de 30 dias, né? Qual é o foco, quais ações que você deve fazer, quais são os alvos iniciais, as métricas, as evidências para 30 dias, para 60 dias, pode passar, acho que outra é 90 dias. 90 dias, e aí os gates obrigatórios, né? Pré-release, sem vulnerabilidade crítica aberta, segredo limpo, ou seja, nada de hard code, por favor, usem cofre de senha, por favor, usem ferramenta para gestão de certificados digitais. Essas coisinhas básicas, assim, sabe? Que evita já muita dor de cabeça. Pós-incidente, causa raiz, correlação, reteste, métrica atualizada. O que acontece muito em incidente? Que eu estava discutindo isso semana passada, um incidente com um cliente. A gente corrigiu. Falei, vocês corrigiram ou vocês marretaram? Porque, assim, se eu marreto uma correção, um bug fix, para estancar aquilo que estava causando o incidente, e eu não fiz uma análise de causa raiz,
Cara, em pouco tempo eu tenho outro incidente. Porque aquilo consertou uma coisa e vai quebrar outra. E pode ser que ele quebre uma outra coisa maior lá na frente. Então, por isso, fazer root cause análise é importante. Não é, é só para cumprir a ISO. Depende, amigo. Você quer uma parada pior em produção? Um desastre maior? É com você. RCA não é só para cumprir tabela. Root cause análise é para saber se a solução realmente foi definitiva, é para saber a causa raiz, para saber se você agiu certo ou se aquilo não foi só uma solução de contorno e depois você vai ter um problema maior. Isso acontece muito. RACI, né, por rotina, template de gates, né, de critérios antes e depois, matriz de métricas, evidence pack, pacote de evidência, principalmente para terceiros críticos, já começar a estabelecer isso. Eu tenho um terceiros crítico, eu tenho um terceiro que ele me fornece um sistema, ou ele se integra no meu sistema, no meu ambiente, ele é crítico, porque ele está conectado no meu cyberespaço ali, onde estão meus ativos de informação. Eu sendo regulado ou não, se eu perco aquilo, é crucial para a empresa. Então, aquele terceiro é crítico. Se ele tem acesso ali, sempre tem que ser avaliado para poder manter ele dentro de um nível de segurança aceitável, já que ele está dentro do teu ambiente, ele acessa, ele se conecta, ou ele te fornece alguma coisa para o teu ambiente que pode impactar o teu ambiente. E aí, impactar o ambiente significa impactar o negócio, né? Script de tabletop, mais catálogos de uso, model data cards para IA, né? A questão de auditabilidade de IA, quando aplicável, enfim, que são os guias de próximos passos aí, pensando 30, 60, 90 dias. Acho que esse era o último, né? Pode passar. Enquanto enfrentamos o risco de uma nova era digital, surgem oportunidades únicas para inovar, proteger e prosperar, né? Isso aí é inevitável. É por isso que eu falei, dá trabalho? Dá trabalho, é por isso que a gente tem trabalho. Tem muito trabalho pela frente. Se a gente quer fazer bem feito, dá trabalho. E não é do dia para a noite, não é inicio miojo, 3 minutos tá pronto. Dá trabalho. Bom, aí agora o pessoal pode ficar à vontade nas perguntas e respostas. Já aí. Temos uma pergunta aqui, do Clóvis. Quais são as principais tendências emergentes em segurança de acesso, além dos controles clássicos, força de senha, inspiração, MFA? Por exemplo, no uso de identidade contínua, autenticação adaptativa, gestão de identidade de máquinas ou modelos descentralizados de identidade. Principais tendências emergentes de segurança de acesso. WEBA, User Behavior Analysis. Não adianta só eu botar MFA, não adianta só eu botar uma política de senha forte, forçar uma senha forte, e botar um MFA, um token, né, um OTP lá e dizer assim, tá seguro. Essa questão de autenticação adaptativa, a identidade de máquina, como eu posso forjar, clonar MAC, ela eu consigo dar o bypass nela, tá? Não é fácil, mas é possível, tá? Tanto que a gente faz muito isso quando vai fazer teste de Wi-Fi de rede corporativa, né? Tu clona o MAC de uma máquina, se finge por aquela máquina e entra na rede corporativa do Wi-Fi. Isso aí, então assim, é um passo eu ter certificado digital de máquina, eu fazer uma restrição de MAC address, né, e ligar um MAC address ou um UID, né, um ID de um dispositivo a um usuário e ligar isso ao permissionamento dele de login, ok, é uma forma de fazer, né? Mas outra forma é fazer user behavior analytics, acho que é isso, WEBA. User and Entity Behavior Analysis, que é comportamento e análise de entidade e usuário. Isso. Porque aí ele não vai estar só analisando o comportamento do usuário. Por exemplo, padrão, horário que o cara faz login, IP que o cara faz login, logoff. Ele também vai olhar o comportamento do dispositivo. Normalmente é esse MAC address, porque às vezes o cara pode mudar. Dou um exemplo, eu audito muito call center de banco. Então, às vezes, eu tenho 3 usuários numa mesma máquina. Ou, às vezes, aquele usuário pode logar em máquina diferente, depende do tamanho do call center, né? Eles fazem uma rotação de máquinas. O usuário é único dele, mas ele vai mudar o MAC, vai mudar o IP, porque eles, né, depende ali do turno, ele pode estar numa máquina diferente.
e uma mesma máquina pode ter mais de um usuário. Não ao mesmo tempo, que aí entra de novo a questão do behavior, do comportamento. Quantas sessões ele tem ativa, a duração da sessão, IP, o endereço da máquina, o tipo da máquina, às vezes a versão do browser, a versão do sistema operacional, tudo isso conta para eu fazer uma análise de comportamento da entidade do usuário e entender que aquilo é válido para ele autenticar. Não adianta mais só eu dar um token para ele, um MFA e uma senha forte, porque, por exemplo, quem usa token por SMS, a gente sabe que SMS, cara, é a coisa mais fácil de explorar do mundo, porque não, é texto puro, você consegue interceptar, né? Já implementaram algumas questões de segurança, né, as operadoras de telefonia, mas SMS não é uma forma de enviar um segundo fator ou terceiro fator de autenticação legal. Outra forma, Ubico, né, as chaves, os smart cards com fingerprint, por exemplo, também é uma outra forma. Apesar que a gente sabe que dá para fazer desde silicone, a gente já viu isso no Fantástico, né, o pessoal batendo ponto lá, mas veja, você está colocando camadas de segurança no teu acesso. Ele tem que ter o login certo, ele tem que ter a senha certa, ele tem que ter um OTP, né, um MFA mais um certificado na máquina, e esse certificado da máquina é válido quando ele bota uma chave que valida a identidade dele. E aí, por trás, eu tenho um sistema que olha o comportamento de tudo isso. Quantas vezes o cara erra para digitar a senha? Porque às vezes a pessoa erra, às vezes a primeira senha, dependendo, a pessoa erra. A primeira vez ela erra. Tem gente que é padrão, a primeira vez ela sempre erra a senha, ela só acerta na segunda. É um comportamento. E aí eu tenho que ter uma ferramenta para detectar isso. Para entender que esse padrão é daquele usuário. Aquele usuário, sempre a primeira vez dele, ele é esquecido, ele vai errar a senha. Ponto. Não quer dizer que alguém roubou a credencial dele, que alguém está se passando por ele. É que ele é uma pessoa um pouco mais avoada, mais desligado, mais... Ou pode ser que a pessoa, né, esteja ali, e ele erra a primeira, e às vezes ele erra a primeira e a segunda, ele só acerta na terceira. Ou ele, até a velocidade que ele digita e acerta, isso também é um padrão de comportamento, né? Tem também a questão de quando muda a senha, né, que tem a política de mudança de senha de tempo em tempo, mudou a senha, o usuário vai colocar ainda antiga nos primeiros dias. Então, isso também é um comportamento de usuário que o EBA ele ajuda a detectar. Então, ali leva, às vezes, 1 semana, 10 dias para alguns usuários lembrarem que a senha mudou. Então, isso é algo também que o EBA ajuda nessa questão. Então, ele não pode bloquear o usuário de cara, porque nos primeiros dias ali ele está colocando a antiga. Até ter essa adaptação, essa ferramenta também ajuda. Olha, alguém perguntou aqui sobre Windows Hello. Clóvis, o que eu posso dizer para você sobre o Windows Hello é que ele já me salvou algumas vezes. Por quê? Aí depende, de novo, da política da empresa. A gente sabe que biometria facial ela é falha, né? Depende da qualidade da câmera do teu computador, do teu celular. Depende da iluminação, às vezes a câmera combinado com a iluminação, ela fica falhando e irrita o usuário. Eu, de vez em quando, tem alguns bancos que eu digo assim, não é possível que ninguém reclamou desse inferno que é fazer essa autenticação e bota para fora, e só falta botar uma vela, assim, moço, acho que eu vou botar uma vela aqui do lado, assim, para ver se... Porque, então, a questão da biometria depende muito da qualidade, né? Do software que está do outro lado, em primeiro lugar, porque existem softwares que ele já desconsideram essa questão da luminosidade, da luminância e da captura da imagem. Ele já tem, digamos assim, alguns parâmetros para desprezar o fator luminância e capturar o que é essencial realmente da tua biometria facial para te reconhecer, independente da iluminação. Tem a questão dele já estar usando liveness, né? Então, tem uns softwares que, quando ele está fazendo essa leitura dos pontos, ele considera a tua temperatura corporal, a circulação sanguínea, tu nem sabe, mas ele pega a circulação sanguínea, que é para saber o quê? Se tu não está morto, né? Como a mulher lá que levou o tio morto lá no banco para sacar o dinheiro, né? Porque no Brasil a gente tem caso para tudo.
Então, a gente tem que pensar nisso. Pô, mas quem vai... Cara, você viu, acho que saiu no Fantástico também, os caras imprimiam, né, as fotos e botava no boneco e passava no reconhecimento facial. Se eu tenho um liveness e ele não identifica a temperatura e não identifica a circulação sanguínea, que está vivo, não passa. Só que isso custa caro. Então, dificilmente uma empresa só para autenticar vai pegar um sistema com liveness. Normalmente quem vai fazer isso é banco, porque envolve dinheiro. Quanto mais segurança, melhor. Mas ela pode, de repente, pegar um sistema de reconhecimento facial mais apurado para os pontos biométricos, né, que desconsidere ou que a luz não influencie tanto. E, além disso, ela pode pegar essa questão do behavior, do comportamento, dela saber que você é o Clóvis, do e-mail tal, com a senha tal, que a gente mandou o OTP tal, que a biometria é tal, e aí com o certificado que está na tua máquina, no IP que normalmente você acessa, no horário que você normalmente acessa, ele juntou tudo isso e te validou no sistema e você entrou. Né? A outra forma, a questão de descentralizar a identidade depende muito de que tipo de ferramenta de descentralização você vai estar fazendo, de como essa arquitetura está desenhada para eu não ter também fricção, né? Não ter atrito aí, dizer, pô, agora a autenticação está demorando um século, porque vai não sei aonde para autenticar o rosto, vai não sei aonde para autenticar a senha, vai não sei aonde para autenticar o MF. Então, também tem que entender como que você vai fazer essa descentralização, que tipo de ferramenta, como você vai integrar isso, para isso também não criar uma experiência ruim para o usuário. Né? Então, é por isso que essa questão do comportamento do usuário e mapeando esses padrões de digitação, de erro, de IP, de certificado digital da máquina, MEC, tudo isso aumenta a segurança dele. Né? Até mesmo o controle de sessão, padrão de tempo que ele fica logado, relogar, digamos, a sessão demora a cada, 90 minutos ele tem que relogar. Beleza. Porque, em teoria, a gente tem também picos de concentração. Não adianta o cara ficar logado 8 horas por dia. Você não é produtivo 8 horas por dia, desculpa. Tem horas que o seu cérebro pede para... eu vou ao toalete, eu vou tomar um café, eu vou tomar uma água, eu vou trocar uma ideia com alguém, porque aqui já esgotei as soluções que eu podia, eu vou conversar com alguém para ver se eu consigo uma outra solução para aquilo que eu preciso resolver ou escrever, enfim. Então, esse controle de sessão também, de expirar e fazer relogar a cada um tempo, também é válido. Acho que é isso, em termos de identidade, é isso. Mais alguma pergunta? Teve aqui uma última do Clóvis, só para a gente encerrar essa parte de perguntas. MFA por aplicativos ainda é uma opção viável para a maioria das empresas? Melhor que tokens por SMS ou e-mail? Então, aí volta a história do BioD. Por quê? Aí volta a história de regulação. Já teve casos que, tipo assim, o cara entrou na Justiça do Trabalho e alegou lá porque ele tinha que ter o MFA da empresa no celular pessoal dele. Aí depende de como você vai implementar esse teu MFA, esse teu OTP, né? SMS não é muito seguro. E-mail é um pouco mais seguro que SMS, mas a gente também sabe que é possível ter falhas, ter interceptações, enfim, depende de como está configurado esse servidor de e-mail, das proteções, uma série de coisas. Da credencial da pessoa não vazar, né? Enfim. Então, o aplicativo ainda é mais válido, só que você tem que ter cuidado com essa questão de políticas. Às vezes, vale o aplicativo estar instalado no computador da empresa, por exemplo. Eu trabalho com alguns clientes que eles têm que usar MFA e o browser tem uma extensão desse MFA que fica lá. Então, a pessoa não anda com o MFA da empresa, porque aí volta a questão da segurança da informação. Alguém pode roubar o teu celular,
ele já tem a tua credencial, porque ela já vazou em algum lugar, e ele entra. E você nem fazia ideia que você caiu num golpe desse. Tá? Então, pode acontecer, principalmente com cargos executivos, às vezes acontece, o pessoal rouba, ele roubou o celular, porque é moda roubar o celular, nem sempre. Às vezes o roubo está marcado, ele está precisando do MFA que está no aparelho. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Tem empresa que, como as pessoas nem podem, às vezes, entrar, como eu dei um exemplo de call center, com celular, o MFA está na máquina. Então, mais uma vez, a identidade da aplicação de MFA está vinculada ao certificado digital que está na máquina, ao ID da máquina, para poder validar esse MFA, para poder aquele código de MFA ser válido para aquele usuário. Então, isso também é uma outra forma, tá? Pessoal, mais alguma pergunta? Acho que aqui é só. Daí aqui acho que fica as referências, né, que você usou. Uhum. E aqui também tá os seus contatos, caso alguém queira entrar em contato com a Alessandra. Tem aqui o e-mail dela, o celular, então caso alguém queira anotar aí para depois também tirar mais dúvidas sobre o webinar ou também sobre, às vezes, o trabalho dela, precisar entrar em contato com ela. Também aqui tem o QR Code do LinkedIn dela. E aqui, rapidamente, também sobre a Manage Engine, aqui tem o QR Code no nosso site e algumas soluções que nós temos disponíveis que podem ajudar vocês sobre alguns desses tópicos que a Alessandra aqui falou. Então, nós temos algumas soluções para identidade e acesso que fazem todas essas gestões que ela falou. Também temos aqui o Endpoint Central, que faz essa parte de patches, faz essa parte de gestão de vulnerabilidades. Temos o Log 360, que a gente aí agora no finalzinho falou sobre o EBA, que é uma tendência aí que faz parte dessa análise de usuários também. Então, nós temos um portfólio bem completo. Então, se alguém quiser também entrar em contato com a gente para falar mais sobre essas soluções, tem o nosso QR Code aqui disponível. Vocês podem nos contatar em nossos canais oficiais. E, como eu repeti, como eu falei no início, a gente vai ter essas gravações também nos nossos sites oficiais. Então, vocês podem depois ver tudo com calma, pegar tudo certinho. E agradeço todo mundo aqui por ter participado. Agradeço a Alessandra por ter topado aqui participar desse webinar com a gente. Espero ter outras oportunidades de partilhar esse espaço aqui com ela e com vocês. E muito obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado, Mavi, pelo convite. Obrigado, pessoal da Manage Engine do Brasil. Obrigado. E é isso, gente. Agradeço. Qualquer coisa, podem buscar a gente aí no LinkedIn.